Então, todo esse tempo nós estamos falando da mordomia, já falamos da mordomia do tempo, falamos da mordomia do trabalho, falamos da mordomia da família, e hoje a gente encerra falando da mordomia das finanças. Lembrando que existem muito mais mordomias, né? Ou seja, forma de aprender como nós, cristãos, podemos ser bons administradores em tantas outras áreas da vida, na área não só das finanças, mas na área do lazer, da saúde, enfim, da educação. Então, a Bíblia é um manual de instrução. Esse tema ele nos faz lembrar que, quando a gente vai falar de mordomia, que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E a Bíblia tem resposta sobre como nós devemos agir, como nós devemos nos mover e como nós devemos nos comportar diante de cada área das nossas vidas. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, no tempo de lazer, enfim. E agora nós vamos falar sobre a mordomia das finanças, né? Como que as Escrituras nos ensinam a administrar com diligência, ou seja, com fidelidade, com sabedoria, como bons mordomos através das Escrituras. Então a Bíblia ensina que todo cristão deve ser bons administradores. Ah, mas a minha saúde não está legal. Você está sendo um péssimo administrador da sua saúde. Eu sou o dono da minha saúde. Deus me deu para eu administrar. Eu não sou dono de mim mesma. Ah, mas eu estou mal, péssimo no trabalho. Você precisa ver como que você está administrando o seu lugar de trabalho, onde Deus colocou você, para você ganhar o pão, para levar com dignidade para sua casa. Ah, eu não estou sabendo conduzir melhor a minha casa, a minha família. Você precisa ver como você está gerenciando o seu lar, porque a Bíblia nos dá a instrução também de como fazer isso. Então, na parte da gestão financeira, também nós precisamos ser bons administradores e trabalhar isso de forma fidedigna, com fidelidade, para que Deus realmente venha nos honrar. E, gente, eu coloquei aqui, Jesus em toda a Bíblia, ele abordou muito mais temas quando se trata das finanças, do dinheiro, do que falou do próprio inferno. Por que Jesus fez isso? Porque Deus conhece os nossos corações. As pessoas, elas estão com seus corações enraizados nas coisas materiais, nos bens materiais, no dinheiro. Hoje as pessoas querem tudo. Quanto mais tem, mais elas querem. Se vocês olharem esses influências digitais, vocês vão ver que a maioria das pessoas estão ensinando os outros a ter, e a ter, e a ter, e a ter. E a sociedade que a gente está vivendo hoje, ela ensina esses valores, que você precisa ter e não ser. E a palavra de Deus ela é totalmente contrária. Ela diz que nós precisamos ser bons administradores. Porque quando você é um bom administrador, automaticamente você tem. Não é que falar de dinheiro é ruim, não é que é pecado ter dinheiro. Só que para você ter dinheiro, primeiro você precisa ser bom administrador. E olha que eu trabalho na área financeira. Eu estou nessa área há mais de 20 anos. A maioria das pessoas que sentam na minha mesa para conversar sobre dinheiro são pessoas que um dia foi muito rico, pessoas que tiveram muito dinheiro e hoje vivem catando moeda para voltar a ter e ser o que era antes. Por quê? Porque não souberam administrar com diligência, como os bons administradores, os seus recursos financeiros. Do outro lado também é verdadeiro, a outra realidade também é verdadeira. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas que não sabem administrar o tanto que têm. Tem porque às vezes são herdeiros, né? Herdaram, herdaram do pai, da mãe, enfim. E aí agora eles precisam fazer o quê? Uma boa gestão daquilo que eles têm. Mas muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não são felizes, não são plenos, porque o que a Bíblia diz, a maioria das pessoas colocou o dinheiro como seu senhor, né? Como eu disse, volto a dizer, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser próspero, pelo contrário. Deus diz que dele é a prata e dele é o ouro. Então, se é de Deus e como filha, automaticamente eu tenho essa herança. Eu herdo de Deus os bens, os benefícios, né, da prosperidade financeira. Não há nenhum mal nisso. A questão é quando nós colocamos o dinheiro como o Senhor das nossas vidas. E a questão é como nós vivemos
só do dinheiro. A gente esquece de tudo, a gente esquece de cuidar da família, a gente esquece de ter um tempo bom de lazer, a gente esquece de viver a vida, porque a nossa vida está 100% projetada só em ganhar e ter dinheiro. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a viver como bons administradores em todas as áreas. Ou seja, nós vamos falar aqui hoje sobre planejamento, gente. E é a minha especialização, eu trabalho com planejamento financeiro. Hoje eu atendo os meus clientes, ajudando os meus clientes a serem bons administradores. Mas para administrar a gente tem que saber primeiro planejar. Então esse é o segredo da vida, para a gente saber, para a gente ser bons gestores nas nossas finanças, nós temos que primeiro aprender a fazer um planejamento. E esse planejamento não vai envolver só as questões dos recursos financeiros, vai te ajudar a administrar a sua própria vida como um todo. Porque você muitas vezes pode ter 1 milhão lá na sua conta, mas se você não sabe administrar outras áreas da sua vida, você não vai saber como distribuir esses recursos para o que realmente você quer fazer. Porque o bom planejador, ele faz isso. Ele administra a sua vida, hoje, onde eu estou e onde eu quero estar. O problema das pessoas é que elas não sabem o que querem. Ou então, vivem só o presente, só o hoje. Aí elas metem os pés pelas mãos e lá na frente, elas vão viver talvez uma aposentadoria dependente dos outros, uma aposentadoria pobre, mais pobre do que já talvez era. Por quê? Porque não sabem se planejar, não sabem administrar os seus recursos. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês, gente, como especialista da área. Eu vou falar isso para vocês, que é o que eu falo sempre para os meus clientes. Quem está dependendo da aposentadoria do governo, quem está dependendo do INSS, nos próximos 10, 15 anos não vai existir. Esquece essa opção. Por isso, se você não poupar agora, se você não guardar o seu dinheiro, ou seja, se você não se planejar para administrar, você vai ficar catando lá. Vou explicar um motivo antes da gente entrar na aula como todo. Nós estamos vivendo uma realidade no mundo. Quem está ciente disso? Que a inteligência artificial chegou, está chegando e ficou. Gente, vai ficar. Hoje a maioria dos empregos formais não vão existir. Vamos colocar nos próximos 3, 4 anos, muitos trabalhos formais vão deixar de existir. Até assim, quando vocês observaram, a partir dos anos 60, vamos colocar 70, por aí, o mundo já não foi mais o mesmo depois da globalização. O que é a globalização? A internet invadiu o mundo, né? Alguém criou o tal do Wi-Fi, vamos dizer assim, né, Ariel? A internet e todo mundo passou a ter. Então, antes a gente tinha o quê? Vamos pegar um exemplo disso com a chegada da globalização, com a chegada da internet. Antes, quem lembra da Blockbuster? Era uma locadora, né? Aquelas fitas cassete para você assistir filme. E aquelas locadoras bombavam, porque quem imaginava que um dia a Netflix chegaria e arrebentaria com tudo? Gente, tecnologia, a internet, a globalização trouxe a internet, novas tecnologias e agora a inteligência artificial. Então, se a gente não estiver atento sobre o movimento do mundo e saber administrar isso aqui, as nossas finanças ou a nossa vida como um todo, a gente vai padecer. Vamos colocar daqui uns 3, 4 anos? Eu estou falando de 3, 4 anos. Quem não estiver ligado com a movimentação do mundo, de como está e de que maneira a gente precisa se atualizar, vai passar fome, gente. Vai ficar desempregado, não vai ter emprego, não vai ter oportunidades. Porque o mundo mudou. E como o mundo muda, dependendo de algumas questões, a gente precisa mudar também. Só que a mudança começa aqui. O que não vai faltar? Eu falo, profissão, para quem é enfermeiro, para quem é médico, não tem jeito, porque o ser humano sempre vai precisar cuidar da sua saúde, né? Talvez praticar atividade física, mas dependendo das profissões aí, vai deixar de existir. Então, o que eu quero dizer com isso? Na época da Blockbuster, tudo bem, eu era pequenininha, mas eu me lembro que as pessoas faziam fila, esperando aquela fita cassete lá, daquele filme, disponibilizar, porque fulano, Beltrano já tinha alugado para ele alugar. Aí chegou a Netflix. Quem lembra quando foi que a Netflix chegou? Você lembra, amor?
Você que aí está atualizado, mais ou menos que ano? Mais ou menos. A Netflix. 2007, 2008. Em torno do ano 2000, gente. A Netflix acabou com a Blockbuster. Alguém sabe me dizer, tem alguma locadora de fita cassete? De fita cassete? Não existe mais. A época dos CDs, DVDs, não existe mais. Agora, onde você vai ouvir música? Vai no Spotify, é no YouTube. Então, assim, gente, o mundo está mudando. O que eu quero dizer com isso? E se a gente não se planeja para viver o futuro, vamos falar de um futuro de qualidade. Eu sou da geração X, todos nós aqui somos da geração X. A gente nasceu numa época que a gente experimentou o quê? Aquele aconselhamento do pai e mãe. A gente era educado de um jeito, a gente jamais gritava com o pai, a gente jamais falava mais alto com a mãe e o pai. A gente viveu isso. Só que nós estamos no meio de um colapso de novas tecnologias, em que existe de cada um de nós o que, gente? Esse tal do equilíbrio. Então, a Netflix ela foi fundada em 1997. Não, mas bombou. Não, ela foi fundada em 1997. Ó, 97 já criaram. Mas é com o intuito de gravação de DVD, ó, como diz aqui, oferecia no início um serviço de entregas de DVD pelo correio. Olha aí, só. Nos Estados Unidos, a partir de 2007, que ela adaptou-se e passou a investir nessa área do meio digital. Olha só, hoje você pode ver 2007. Os cineastas de filme, né, os famosos, principalmente os americanos que gravam seus filmes, eles não estão mais preocupados. O cinema, gente, daqui a pouco acabou o cinema. Olha quantas vezes a gente ia para o cinema todo final de semana, Leonardo e eu estavam lá no cinema, né? Com pipoquinha. Hoje poucas pessoas frequentam cinema. Depois da pandemia, acabou. Não, eu ia falar isso. A pandemia mudou o comportamento da gente. Hoje, o que é legal? Hoje todo mundo tem uma TV de LED, pelo menos a maioria, né? Aquela grandona. Lá em casa tem uma de 65. Ainda tem um sofá Chesa, né, amor? E todo domingo depois do culto, vamos assistir uma Netflix, é uma pipoquinha. Pô, eu durmo, né, gente? A maioria dos filmes eu durmo, eu estou tão cansado que eu durmo. Mas assim, hoje o comportamento das pessoas mudou, porque o mundo está mudando e a gente quer absorver, né, aquilo que é novo, aquilo que é novidade. Então, ser bons administradores de seus recursos vai te ajudar, gente, vai te ajudar, diante desse colapso de mudança, a sobreviver diante dos desafios que a vida vai trazer para nós. Desde que eu entrei no banco, eu comecei a trabalhar como bancária, né? Na época eu comecei com telemarketing, vendendo conta corrente, vendendo as coisas, ativos, né, de bancos para as pessoas. Desde que eu entendi que aprender a ter um bom planejamento é o que vai me salvar para a minha aposentadoria, eu falei, opa, eu preciso aprender a poupar, ou seja, a guardar dinheiro. Não só viver para hoje, mas eu preciso me preparar para o futuro. Então, planejamento é necessário. Por que eu estou dizendo isso, dando toda essa volta? Porque quem não se planeja, quem não sabe para onde quer ir, vai se arrebentar. Isso aí não é profético não, gente, é real. É realidade. Amor, traz um pouquinho para mim, por favor. Quem não se planejar para o futuro que é para amanhã, vamos dizer assim, está fadado a falir. E a falir mesmo. Gente, eu falo falir no sentido emocional. Isso vai impactar até a fé, porque as pessoas vão envolver Deus numa coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu sou cristã, por que eu estou passando por isso? Porque ele não se preparou. Então, saber administrar os seus recursos vai te ajudar a não ter problemas lá na frente. Como eu disse, INSS, gente, está falido. Você sabe por quê? Eu comecei a falar sobre isso, voltando a dizer. O INSS tem uma dívida absurda. Por quê? Uma dívida absurda. Nós, quem trabalhamos com carteira assinada, nós pagamos o INSS para os nossos pais que já estão aposentados. Os filhos dos seus filhos hoje, os seus filhos hoje, por exemplo, não se submetem mais a trabalhar de carteira assinada. Sabe por quê? Porque eles não têm a mesma bagagem ou experiência que a gente. Quando alguém te fala não pode, não quer e não vai, sabe o que eles fazem? Eles chutam o balde.
Essa geração não está acostumada a ouvir não, gente. Essa geração não aceita se submeter a nenhuma liderança. Você sabe por quê? Porque a gente está vivendo a era da liquidez da mente. Pessoas rasas da mente. A maioria dos adolescentes estão se suicidando. Eu faço psicologia. O maior índice de suicídio no mundo, não é só no Brasil não, gente, é entre adolescentes e jovens. Sabe por quê? Eles estão 24 horas com o celular na mão, conversando não sei com quem. Agora a inteligência artificial te dá a opção de você criar um avatar, tipo um personagem, onde você pode se comunicar com ele, conversar com ele, abrir o seu coração para ele. É uma máquina, você está falando com uma máquina, com um algoritmo, não é humano. Esses dias eu ouvi uns meses atrás, eu vi um documentário de uma mãe que estava processando uma empresa de inteligência artificial, porque o filho de 14 anos ficava trancado no quarto, conversando com uma avatar. Avatar é um personagem que você mesmo cria dentro da internet, da inteligência artificial, onde ela fala com você, conversa com você, porque é um robô, gente. É um robô. E esse menino se apaixonou pela avatar. 14 anos, resumindo. Ele sabia que era impossível se relacionar com um robô. O que ele fez? Como ele não podia ter aquele avatar que ele criou para si mesmo, ele se matou. Foi encontrado enforcado dentro do carro, dentro do quarto. O que eu quero dizer com isso? Os adolescentes, os nossos filhos, né? Eu falo os nossos porque são filhos nossos também, não estão acostumados a ouvir não. A mentalidade, o mundo que eles nasceram, que eles estão nascendo, já nasce, gente, falando com o robô, já nasce não se submetendo. Eles ouvem, tem muitas informações ao mesmo tempo para a cabecinha deles. Por isso que é um grande desafio para quem é mãe, que tem filho adolescente, no caso é a Arielle, tem Davi. Não é fácil, gente, é um grande desafio, sim ou não, Arielle? É um grande desafio, porque se você falar não, até a forma de falar não tem que ser um jeitinho. Porque se você fala não de um jeito mais, você expande, não é? Se você não espanta, você espanta, porque tem a informação do colégio, porque o amigo tem, o amigo pode. Gente, é um grande desafio. Então, voltando assim para a gente entrar na aula definitivamente. Saber administrar as suas finanças, os seus recursos financeiros, faz-se necessário nos tempos de hoje, porque nós estamos vivendo dias difíceis e os dias vão piorar. E eu não estou aqui sendo contadora de uma notícia, em realidade, diante da inteligência artificial, diante da globalização que chegando, e o mundo, gente, está cada vez mais assim, ó. Vocês estão vendo essa guerra comercial que está acontecendo entre Estados Unidos e China? Vocês acham que não vai afetar a gente? Vai afetar mais a gente. Por que a gente precisa estar atentos, independente de ser crente ou não? Porque a gente precisa aprender a como se planejar diante dessas questões que o mundo está vivendo e que a gente está vivendo. Se a gente não souber administrar isso, gente, a gente vai viver um colapso emocional, um colapso espiritual por conta das questões financeiras. Já existem pessoas se desesperando hoje, porque antes a engenharia, por exemplo, era uma profissão que todo mundo queria ter, queria ser engenheiro. Hoje, com as novas tecnologias, a maioria das empresas, das consultoras, elas fazem através da inteligência artificial a sua própria arquitetura, a sua própria maquete. É só pedir inteligência, eu quero isso e isso, eles trazem gente assim, ó. As faculdades estão em desespero, porque os alunos não fazem mais trabalhos, sabe, querem pesquisar, ler. Hoje, sabe como que os alunos fazem? Deixa eu consultar o chat GPT. É isso, gente, e vem pronto, vem TCC, é ruim. Você fez uma faculdade, né, Arielle? Quanto tempo você ficava estudando para fazer o TCC? Uns 15 dias. Ixi, meu Deus do céu! Eu fiz 5 graduações, gente. Essa é a 5ª graduação que eu estou fazendo. Todas elas têm TCC. Aí, para mim, agora já é um alívio. Opa, tem um chat que vai me ajudar. Eu não vou ter tanto trabalho mais como antes. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial chegou. Por um lado é bom, mas por outro lado é terrível. Os filhos não leem mais, já tem tudo pronto. A gente está vivendo uma geração do self-service. Tudo que você quiser está pronto, é só pegar. Não é isso? É a nossa realidade.
nós vamos parar com isso? Hein? Só Deus sabe. Então, Jesus abordou o tema dinheiro com frequência, porque sabia que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que a boa mordomia reconhece que tudo pertence a Deus e nós precisamos usar os nossos recursos com sabedoria, porque eu acabei de dizer aqui. A gente precisa se planejar com sabedoria, praticando sempre a generosidade. Porque tem pessoas que acumulam, né? Quanto mais tem, mais elas querem ter e nem abençoa nem A nem B. Não abençoa ninguém. Então, praticar a generosidade faz parte. Vivendo com contentamento. O que Paulo diz? Eu aprendi a me contentar, não é a se conformar. O que Paulo estava dizendo? Diante de tantas mudanças naquela época no mundo de Paulo, Paulo estava dizendo assim: eu aprendi a viver contente, tanto na bonança, quanto também na dificuldade. O que significa isso? Porque o tesouro da minha vida não é o dinheiro. O dono do meu coração não é o dinheiro. Mas Paulo, ele era poliglota, ele sabia entrar e sair de qualquer lugar. Entende? O que eu quero dizer com isso? Que Paulo sabia que, mesmo ele sendo talvez um poliglota, falando várias línguas, sendo influentes, entrando e saindo, haverá situações da vida, assim como Paulo sabia, haverá situações que, por mais que você tenha dinheiro, você vai passar por alguma situação. Paulo não ficou doente? Quantas vezes Paulo ficou doente? Precisou que Timóteo fosse lá dar suporte. O Lucas, o médico, né, que era amigo de Paulo, ia lá. Então, assim, o dinheiro não compra a nossa saúde. Pega um exemplo lá da Preta Gil, pega um exemplo dela, porque está nas mídias. A mulher, ela paga até hoje recursos fora do Brasil para tratar um câncer de intestino, porque ela tem condições. Mas o dinheiro compra a restauração 100% da saúde dela? Se Deus não quiser, não adianta, gente, você pode gastar todo o seu dinheiro. Mas o importante é você saber, é reconhecer que, independente da fortuna que você venha ter, ou que você tenha, o dinheiro não pode ser o seu Senhor. Pode desligar um pouquinho? Pode só desligar, porque esse vento está detonando a minha garganta aqui. Porque o dinheiro ele não pode ser o seu Senhor. Porque quando a gente coloca o dinheiro como prioridade das nossas vidas, a gente não vive outras coisas importantes nas nossas vidas. Mas todo planejamento deve ser feito com muita responsabilidade. Amém, gente? Tendo dito isso, então, quais são os fundamentos da mordomia? Né? Quando a gente falou da mordomia cristã, que tudo é de Deus, nós já lemos aqui. Nós temos a função e a responsabilidade de cuidar daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. Tudo que temos pertence a Deus. A prata e o ouro é de Deus, não é nosso. Nós somos gestores daquilo que Deus nos deu para administrar. Meu nariz fechou. 1 Crônicas 29 diz: Tu és, Senhor, a grandeza, a riqueza e honra vem de ti. Ou seja, eu não sou dono de nada, gente. Tudo é de Deus. Mas pastor, eu trabalho tanto. Até o trabalho, a porta que Deus abriu, não é sua, foi Ele que abriu. Mas eu trabalho, mas se você tem condições de trabalhar, é porque Deus te dá saúde para isso. Mas eu não tenho condições, Deus não dá provisão, Deus não manda o A, o B, é de Deus, gente. Nada é nosso. Então, se a gente entender que ser um administrador é dizer, eu não sou dono, eu apenas cuido daquilo que é do meu Senhor, isso muda radicalmente isso aqui, ó. Você sabe por que a gente investe na obra de Deus? Porque a gente sabe que se eu cuido daquilo que é de Deus, isso é uma mudança de mentalidade, tá, gente? Isso é mudança de mentalidade. Isso muda a minha relação que eu tenho com o dinheiro, porque a gente está acostumado a ter uma relação com o dinheiro que a sociedade tem. Eu vou ter, eu preciso ter, eu preciso. Só que para você ter, você precisa ser. O que é ser? Bons mordomos, fiéis ao Senhor, investir no reino. Porque quando a gente não tem essa mentalidade, esse pensamento, a nossa mente é transformada pelo mundo e não pela palavra. Então a gente precisa entender que os fundamentos da mordomia é isso. Agora, qual que é a perspectiva bíblica sobre finanças? Né? A Bíblia não diz que o dinheiro é mau. A Bíblia diz isso, gente? Diz, Fabio? A Bíblia não fala que o dinheiro é mau. Ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Esse é o problema. O dinheiro, ele revela exatamente o que está no nosso coração. Quantas pessoas falam assim, mas
uma casa na praia. Gente, já ouvi tanto isso. Ai, se Deus me dá um carro do ano, eu vou ser um dizimista fiel. Ai, eu vou abençoar fulano. Ai, eu vou ser isso, eu vou ser um doador. Ih, faz tanta promessa. Aí Deus conhece o nosso coração de verdade. Aí Deus vai lá até dar a casa na praia, por misericórdia, né? Por bondade. O que o cidadão faz? Ele some, ninguém nunca viu mais na igreja, desaparece. Por quê? O dinheiro, ele pode ser utilizado, ele é uma ferramenta para o bem e também para o mal. Então, você quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela, principalmente dinheiro. O que vai acontecer? Haverá uma transformação. Pode ser para o bem ou para o mal. Não é assim, gente? O perigo da idolatria. Ninguém pode servir a dois senhores. A gente pode não poder servir a Deus e as riquezas. O problema surge quando o dinheiro se torna mais importante que Deus em nossas vidas. Então o problema não é o dinheiro. O problema é a maneira como eu administro o dinheiro, que nem é meu. Esse é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Vocês entenderam? Não é que o dinheiro é ruim. É que assim, eu vim de uma igreja há muitos anos atrás, né, bem pentecostal, em que diziam assim, que crente não podia ser rico. Crente não podia ter posses. Crente não podia ter dinheiro, porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é do diabo. Gente, eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu tive que mudar a minha mentalidade para eu falei, peraí, eu não posso acreditar que o dinheiro é sujo. A questão não é o dinheiro, é o amor excessivo ali, ó, que nós prestamos no nosso coração para que o dinheiro seja gerido de forma ruim. Esse é o problema. Então a Bíblia ela tem uma visão equilibrada sobre o dinheiro. A Bíblia ela reconhece que nós precisamos de recursos para sobreviver, mas ela nos alerta a não confiar 100% nas riquezas, até porque as riquezas de Deus não é nossa. Porque quando a gente toma para nós, a gente se torna escravo daquilo, gente. Agora, quando você entende esse dinheiro que eu tenho não é meu, é do Senhor, foi Ele que me deu para eu gerenciar, Ele confiou a mim, eu vou saber equilibrar e eu vou saber distribuir esses recursos de forma inteligente. Eu tenho um curso que eu falo sobre inteligência financeira. Eu pego os pilares da inteligência emocional para trabalhar a parte financeira. Eu sempre aplico isso para os meus clientes. Vou trazer um dia aqui para nós, para a nossa igreja, porque, gente, saber distribuir com maestria e inteligência de forma bíblica não é fácil. Porque quando, já sabe assim, quando você vende um bem, você cria tantos, primeira coisa, você já tem planos para aquele dinheiro, para hoje. Então, vou fazer isso, vou comprar isso. Aí quando você vê, cadê o dinheiro? Não soube administrar. Até uma agulha que a gente vende tem que ter um planejamento para esse dinheiro, gente. Parece coisa de doido, mas não é. Tem que planejar. Lembra da parábola? Quem pode ler? Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 14 e versículo 15. Todo mundo conhece a parábola dos 10 talentos, sim ou não? Dos 5 talentos. Todo mundo conhece? Quem achou aí pode ler. Mateus 25, versículo 14 e 15. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo o quê? Sua capacidade. E assentou-se logo para longe. Quer falar, Fabiano? Não, foi, já vi essa parábola já. Já viu, né? Não é interessante, gente? É. Se vocês pegarem a parábola do Você fazia com dinheiro, né? Saber o que você e você, exatamente, tipo assim, o Senhor te deu. Ó, estou dando 1 para a Cidinha, 2 para a Arielle, 3 para o Fábio, 5 para o Leonardo. Tipo assim, eu estou te entregando. Agora, o que você vai fazer com o que eu estou te entregando? Aí, no decorrer da parábola, olha o período da administração. Então, a gente recebeu o talento. Quando a gente fala de talento, eu tenho habilidades, né? Eu me capacitei, eu me formei, né? Eu tenho uma profissão, enfim. Aí Deus te deu para você administrar. Ó, Cidinha, eu estou te dando o talento do artesanato. Ariel, eu estou te dando o talento ali
da veterinária, né, que você fez? Do veterinário, Fábio, ó, eu estou te dando um talento para você administrar bem lá na oficina que você trabalhava lá. Madeireira. Na madeireira. E assim sucessivamente. Aí o que o Fábio, o que a Eliane, o que esse dinheiro, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus deu para nós? Aí vem os 2 primeiros servos, está lá no versículo de 16 e 18. Eles investem e multiplicam os recursos. Depois vocês podem ler e acompanhar aí. Enquanto o terceiro servo, o que ele faz? Ele enterra o seu talento por medo e insegurança. Aí, trazendo essa questão do terceiro, peraí, nós já falamos da mordomia do tempo, e eu falei que o tempo é igual para todo mundo. Existem oportunidades para todos, ainda que não sejam iguais, mas existem, sim ou não? Dentro daquilo que você se propôs a fazer e ser, tem oportunidade, gente. E Deus sempre manda a provisão, Ele abre portas. Como que Ele abre portas? Manda pessoas, você se interage em meios de pessoas que sabem fazer alguma coisa, que tem uma habilidade. Tem pessoas que estão falidas, endividadas. Eu vou dar um exemplo. Lá na outra igreja que eu congregava, todo mundo sabe que eu sou da área de finanças. Algumas pessoas me procuravam e falaram: Kelly, me ajuda a administrar as minhas dívidas. É uma oportunidade, porque eu sou da área. Para que ela vai pagar um profissional se eu estou ali? Dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Então, oportunidades tem para todos. Só que o terceiro, ele enterrou por medo e insegurança. O que ele deveria fazer? Multiplicar, gente. Porque quando Deus te dá algo, Deus me dá essa xícara aqui, ó. Deus usou a Ariane para abençoar a igreja com essas xícaras de vinho. O que nós temos que fazer? Multiplicar isso. Olha, pessoal, aqui que bênção. Eu estou multiplicando, levando para o outro lacidinho. A Ariane deu. O que você tem para doar também para a igreja? Estou brincando. Estou usando exemplo bem. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que multiplicar. Porque se você não multiplica por insegurança e medo, vai ser mais um negócio, vai ficar parado na sua mão. É igual o cara que investe na poupança. Eu falo lá com meus clientes, gente, meu Deus do céu, filho, você não está vendo o jornal? Você não está vendo as notícias? A poupança paga nada, gente. É a mesma coisa você pegar o dinheiro e colocar debaixo do colchão. Até meu filho sabe disso. Então, hoje a informação é o que mais tem. Por isso que eu falo, tem oportunidade. Ah, eu não quero pagar um profissional? Vai no YouTube. Tem o primo rico lá, né? Tiago Rico, que agora também é até cristão. Ele dá de graça lá palestra, informando quais são as melhores opções do mercado para você investir. Por que você está deixando dinheiro na poupança? Você está enterrando. Você está entendendo? Isso é para todas as áreas, sua profissão. É para tudo. Você está enterrando aquilo que Deus te deu. Você tem que multiplicar. Você tem que fazer acontecer. Aí, o terceiro enterra o talento por medo e insegurança. Aí chega o Senhor. O que acontece quando o Senhor chega para prestar as contas? Os servos fiéis são recompensados. E o negligente? Ele é punido. Gente, então é automático. Às vezes a nossa vida não está conforme a gente quer porque a gente não soube multiplicar os talentos. Multiplicar os talentos dá trabalho. Dá trabalho, gente. Não é fácil. Então essa palavra ensina que seremos responsabilizados pelo uso dos recursos que Deus nos confiou. Então essa questão da inatividade, o medo, não são opções aceitáveis. Então, vamos dizer sempre, ele não busca apenas preservar, mas multiplicar os recursos para o reino, em todos os sentidos. Se eu entendo que eu recebi dele para eu multiplicar, eu não posso fazer da profissão como minha, porque sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer no mesmo lugar, eu vou ficar plantado no mesmo lugar, eu não vou ver as oportunidades dentro do meu trabalho. Eu não vou ver as oportunidades de crescimento. E Deus nos chamou para avançar, gente. Em tudo. E tem uma coisa que sempre na minha profissão, sempre tem muitas oportunidades. Graças a Deus por isso. Hoje, por exemplo, se eu sair da área financeira, eu posso dar curso. Eu posso dar mentoria até online sobre finanças. Porque tem oportunidade hoje, graças a Deus, né? Graças às novas tecnologias, mas eu preciso continuar estudando. Todos os dias eu tenho que ver notícia para entender como é que está o mundo, como é que está o mercado. Por quê? Porque eu preciso passar isso para os meus clientes. E eu dependo disso para pagar as minhas contas. Então, quando a gente não se atualiza, quando a gente não avança, quando a gente
não olha para frente, a gente fica prostrado no mesmo lugar, lambendo as feridas e reclamando da vida. Ah, é porque fulano teve oportunidade e eu não tenho. Peraí, a grama do vizinho não é mais verde que a sua. É que você está olhando para a grama do outro. E cadê? Você está cheio de talentos aí. E não está ganhando dinheiro com isso por quê? Não está prosperando por quê? Porque você está fazendo muitas vezes igual o terceiro aqui. Você está enterrando o dom que Deus te deu, em vez de você barganhar para que você ganhe mais. Gente, isso é da vida. É muito mais fácil a gente reclamar e se lamentar do que a gente multiplicar as bênçãos de Deus sobre nós. Lembra que não é nosso, é de Deus. E aí a gente culpa a Deus, responsabiliza a Deus, e Deus já te deu o talento, está tudo em você. O problema é o que você vai fazer com o que você tem na mão. Vocês estão entendendo? Todo mundo aqui, se eu perguntar, tem uma habilidade. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa e sabe fazer bem. Vocês sabem quando foi a época que as pessoas descobriram que sabia e podia ganhar dinheiro de forma diferente? Quando foi? Na pandemia, gente. Na pandemia, ninguém podia sair para trabalhar. Imagina um pai de família dentro de casa, né? Foi também a fase de mais homicídios, suicídios, de violência doméstica, porque as pessoas estavam juntas. E aí foi quando as pessoas começaram a se redescobrir, ou descobrir que podiam e sabiam fazer muitas coisas. Eu mesma, nessa época, eu dei mentoria online. Eu tenho a formação de coach. Eu não podia sair para trabalhar. Eu via que as pessoas estavam pipocando a sua mente. Eu comecei a oferecer. Alguém gostaria, né, de descobrir, né, como que você pode fazer. É assim que eu comecei a ganhar dinheiro. Na pandemia. E todo mundo se virou. Hoje, muitas pessoas que abriram o próprio negócio nasceram na pandemia. Sabe por quê? Lembra que eu expliquei para vocês? O mundo já não é mais o mesmo depois da pandemia. Hoje é tudo online. Ah, eu vou na igreja, o povo está assistindo tudo online. Porque na pandemia os cursos passaram a ser online. Quantas igrejas fecharam na pandemia? Um monte de igreja. O problema não é que a igreja fechou. O problema é que a igreja não tinha dizimistas fiéis. A maioria das igrejas se fecharam. Porque na pandemia não se autossustentou. Porque as pessoas entenderam que ir ao culto é que fazia elas dizimarem e ofertar. E a proposta não é essa. Mas enfim, isso é um outro assunto. Os princípios aqui da administração cristã, planejamento financeiro, nós já falamos isso. Os planos bem elaborados, Provérbios 25, 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Olha o que o Provérbios está dizendo. Os apressados, o que é os apressados? É quem não se planeja, é quem só vive para o hoje. Sempre acabam em miséria. Por isso que cuidado, quando vocês vão conversar ou conhecem alguém que está lá, talvez na sarjeta, morando na rua, ou então aquele que um dia você conheceu ele bem próspero financeiramente e hoje ele não tem onde nem dormir, conhece a vida dele. Talvez ele viveu de forma a esbanjar e não poupar. Por isso que eu digo, gente, o primeiro processo para vocês se privarem da situação pior que vai acontecer lá na frente é saber planejar. É elaborar um bom plano para o futuro para você não viver lá na frente com dificuldade. Porque isso é real. Todos nós vamos colher frutos. Todos nós vamos colher frutos. Seja frutos bons ou ruins. Tudo depende do que você está plantando hoje. Não é assim que quem planta colhe? Eu não sei o que você vai colher, mas alguma coisa você vai colher lá na frente. É natural, isso é regra da vida. Se você não se planeja, tá lá, vai acabar em miséria. Se você não tem nem onde reclinar a cabeça, como diz começa a se planejar enquanto você é novo, ainda enquanto tem saúde, enquanto Deus está te dando condições, porque pode chegar um momento que a sua saúde vai estar debilitada, que você não vai ter mais condições, e aí como é que vai ser? Você vai viver em miséria, pedindo, dependendo de ajuda. Não que isso seja um problema, gente, todos nós precisamos um do outro, mas depender para viver é porque você não se planejou. Então, os princípios de uma boa administração cristã começam aí no planejamento financeiro, diligência do trabalho, não trabalhar de forma relaxada, né? Mas trabalhar de forma honesta e com esforço, contentamento, fazer como Paulo, estar satisfeito, independente do que se tem. Porque hoje pode ser, de acordo com as suas estratégias de vida, pode ser que você não está viajando para a Europa. Mas lá na frente você vai viajar, mas faz parte. Mas se contente então, neste momento, já que você não pode ir para a Europa, ir para a Praia Grande.
Entende? Aprenda a viver contente, é o que o Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente. Porque o problema não é o que está, o que eu não posso fazer agora, é o que está no meu coração. Quer ir para a Europa, é só ir lá do outro lado da Avenida do Estado. Então, tem uma avenida Europa. Tem na Alemanha, tem Canadá, tem Austrália, tem França. Então, ó, Paulo está dizendo, ó, aprendi a estar Tudo contente lá. em toda situação. O que o Paulo está dizendo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem sempre a gente vai viver o que a gente quer viver agora. Né? Igual, a gente tirou até o passaporte, né, amor? Falei assim, eu quero conhecer a Europa mais um dia, não agora. Enquanto isso, a gente está conhecendo o Brasil. Tem tantos lugares lindos no Nordeste, gente, eu não troco o Nordeste por outro lugar. A gente foi para Maceió, né, amor? Foi em janeiro deste ano, do ano passado. Que lugar lindo, a gente foi para Maragogi. Gente, o Brasil é lindo. Tem coisas maravilhosas. Não, foi esse ano. Foi esse ano, né? Não, Foi começo do ano passado. Coisa passado. mais linda, coisa mais. Gente, o Brasil é rico em lugares belíssimos. Não que a Europa não seja, é claro, tem curiosidade, aquela coisa, o povo europeu. Mas eu gosto de comer com a mão, eu sou mais. Chega lá, talvez a gente não vai nem poder comer com a mão. Enfim. Então, gente, aprendi a estar contente em toda situação, é o que Paulo está dizendo, é estar satisfeito, independente do que se tem. Mas não é que Paulo está dizendo que você não tem que se planejar. Tem que se planejar, mas não faça do bem-estar que a sociedade quer que você viva de aparência, porque o mundo quer, mas faça dentro do seu planejamento, realize aquilo que você pode. Não queira viver a vida dos outros, viva a sua vida. Porque às vezes a gente quer pagar de gatinho, não tem nem onde quer ir morto, aí a gente deixa muitas vezes de pagar aluguel. Eu conheço gente assim, que mora, não que eu tenha algum problema com quem mora em favela, em comunidade. A pessoa, ela mora lá numa comunidade mais pobre demais, é assim, e está andando de carrão, mas não tem a casa própria. E aí? Porque quer ostentar uma vida que não tem. E tem um monte de gente assim, é frustrada, está com a cabeça arrebentada, é precisa de psicólogo. Por quê? Porque ela não soube se contentar ou estar satisfeito, independente das circunstâncias. Agora, estar com o tal do contentamento que Paulo está dizendo, não é viver de forma relaxada, é viver um dia após o outro. É entender que no momento talvez você não tenha recurso suficiente para viver o que você gostaria de viver agora. Entende? Anotar o que ganha, gente, e que gasta, ajuda você a tomar melhores decisões e a cuidar bem do que Deus nos confiou. Tem pessoas que não anotam nada. Até o cafezinho que eu tomo na padaria eu anoto. Às vezes dá um susto, né? Hã? Quando você anota, dá um susto. Dá um susto. Nossa, esse dia foi, meu Deus, eu estou pagando todo esse dia de conta. Da onde saiu? Quando você vai ver? Por isso que assim, eu tenho uma planilha. Eu faço aquelas planilhas eletrônicas. Em casa quem segura sou eu, porque se depender do cidadão aí, né, amor? Se depender, meu filho, ó, vive a vida como se não tivesse amanhã. Então, se a gente não se planeja, a gente não vive nem hoje nem Vai amanhã. morrer para ficar tudo aí. Aí, tá vendo? Meu marido Tá vendo? vendo? Então, alguém tem que ser equilibrado lá, entendeu, Eliel? Alguém tem que ser equilibrado. Então, o que eu faço? Eu faço um planejamento, até para viajar, ó. Dá para separar X para viagem, é X para o lazer, X para isso, X para aquilo outro, e está tudo bem. Está tudo bem. Então, assim, gente, é questão da gente não viver de acordo com o que os outros querem que a gente viva. É viver de acordo com o que a gente tem como planejamentos, objetivos e dentro da nossa realidade. Não viva a vida do outro, viva a sua vida. Por isso que eu falo, cada um tem que tomar conta da sua vida, não é assim? Diz que o gato tem 7 vidas. Bom, eu tenho 6 gatos em casa, eu tenho muita vida para cuidar. Tá vendo? Tem muita vida para cuidar. Então, se a gente ficar, né, vivendo a mercê do que o outro acha e pensa, a gente não consegue chegar onde a gente precisa chegar. Então, esses princípios, gente, foram a base de como um cristão deve cuidar do seu dinheiro, mostrando a responsabilidade. Aí a gente vem com várias questões do Antigo Testamento, né, acerca de dízimos e ofertas, que é um assunto bastante complexo e entra dentro também das questões financeiras. Não tem como você falar ser cristão e não a gente deixar de falar de administrar bem dízimos e ofertas. Tem pessoas que falam, mas dízimos era para o tempo da lei, não é para os dias de hoje. Abraão, gente, ele viveu antes da lei. E o dízimo ali já existe, lá em Gênesis 14, 20, se vocês leem, o dízimo aparece desde Abraão, que era antes da lei, e foi codificado na lei de Moisés como reconhecimento da propriedade divina sobre tudo. Lembra que o povo judeu,
O povo nessa época, eles eram agricultores. Eles dependiam de quê para sobreviver? Da terra. Eles dependiam dos frutos da terra para poder colher e sobreviver. Então, eles sabiam que a chuva vinha de Deus, para que a terra fosse regada e automaticamente dar fruto. E eles sobreviveram. Eles sabiam disso. Então, como não devolver para Deus aquilo que pertence a Deus? Não é que Deus depende de dízimos e ofertas. A parte burocrática da sociedade que a gente vive hoje, com os impostos que nós pagamos, se tem um dono deste lugar, por exemplo, tem que pagar. É um custo. E na lei, se vocês pararem para pensar, a única tribo que não tinha terras, quem sabe? Na época do Antigo Testamento, das 12 tribos, era a tribo de Levi. Então aqueles que tinham terras, né, que comiam os frutos da terra, tinha gados, eram eles que dizimavam para que a tribo de Levi, para que os sacerdotes do templo pudessem viver. Então eles pagavam os dízimos de tudo que eles tinham, para que esse povo que não tinha terras, para que a manutenção do templo, para a manutenção da obra de Deus, tivesse movimento. Então, gente, dízimo existe antes da lei e foi codificada na lei exatamente para que aqueles que têm necessidade e para que o templo de Deus tivesse uma manutenção como deveria. Então, ninguém dizima para o pastor e para a pastora, que no caso aqui somos nós. A gente dizima para que as portas permaneçam abertas e para que não falte alimento na mesa dos nossos irmãos que precisam de ajuda. Então, dízimos e ofertas é para isso. Embora a gente sabe que a má gestão, né, dos dízimos e ofertas em muitas igrejas, infelizmente por parte de líderes corruptos, tem sido levado com outro objetivo, é lamentável que a maioria das pessoas fecharam os seus corações para uma igreja séria, que prega uma palavra que ensina e que precisam estar com as portas abertas, lamentavelmente. E aí as pessoas continuam ajudando os outros líderes corruptos, né, os líderes corruptos a se corromperem com mais, dizimando para onde não deveria. Trazei todos os dízimos na casa do Senhor e provai nisso. Deus está falando para o povo. A provar, fazer prova dele. Traga o dízimo e façam prova de mim. O princípio do dízimo. Cada um contribua no Novo Testamento, segundo propôs o seu coração, e não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dízimos e ofertas não são apenas práticas religiosas, mas demonstra realmente onde está o nosso coração. Se nós realmente amamos a Deus e a obra de Deus, se a gente entende que a igreja é um meio de abençoar e ajudar outros através dos nossos dízimos e ofertas, a gente vai prover os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor também. Amém? Falei já no perigo do materialismo, da gente viver, né, sobre isso, sobre a ganância, de querer me dar, e a gente não consegue viver uma vida em outras áreas mais saudáveis, porque a gente está vivendo isso, a gente está cercado de um monte de informação. Hoje as pessoas vão no shopping, às vezes elas compram não porque precisam, elas compram porque a fulana tem, então eu quero ter. Ah, mas é da... Como é que é a blogueirinha famosa, gente? A famosa aí, da influência digital? A Virgínia, né? Virgínia. Ah, porque agora saiu não sei o que de maquiagem, não sei se é mulher de maquiagem. Saiu uma maquiagem, um negócio absurdo de caro. Mas é porque no influência digital a fulana foi lá e comprou. Às vezes o negócio nem combina com o tom da pele dela, mas a gente está vivendo isso aqui, ó. O perigo do materialismo. Então, dá mais valor ao dinheiro do que a Deus. Tem pessoas que quando têm condições não aparecem mais na igreja, não estão numa vida melhorzinha, acabou, não vem mais. Ética cristã nas finanças, a gente precisa ter honestidade em tudo. Quando você trabalha, você precisa ser honesto, não importa o quanto você ganha, não importa em qual posição você foi colocado, seja honesto onde Deus te colocou, seja transparente, não barganhe, não faça negócios sujos, né? Você que é empreendedor, né, pague ou cobre o que é justo, não cobre, né, de forma errada. Respeitar as leis, pagar imposto certinho. Tem gente que tenta driblar, né, a Receita Federal, embora, gente, eu concordo com você, nós somos um país que mais paga impostos no mundo. Vocês viram quanto que é a taxa básica de juros no Brasil? Está quase 15%. É muita coisa, ou seja, os preços estão lá em cima, está tudo muito caro, por quê? Por conta dos impostos absurdos que a gente vive. Mas
a gente não faz parte desse país, a gente não está aqui, a gente precisa pagar imposto, né? Tinha um tempo que eu queria investir fora do Brasil. Aí falaram assim para mim, olha, tem como driblar a Receita Federal para você não pagar o imposto. Eu falei, Aí mexe, gente, com a nossa fé. Mexe com nossa fé não, mexe com o nosso caráter cristão. Eu fiquei dividida, eu confesso para vocês, porque o rendimento é 3 vezes mais do que eu ganharia aqui. Aí eu falei, eu sou crente, eu não posso fazer isso. Porque se eu vou contra os princípios cristãos, eu vou deixar de pagar os impostos de acordo com a lei do Brasil, eu estou fraudando a lei brasileira. Ou seja, eu estou roubando. E roubar é pecado diante de Deus. Vocês estão entendendo? Então são nas mínimas coisas que o nosso caráter é revelado, gente. Não aceitar práticas financeiras ruins. Então, pese a balança. Está lá em Provérbios 16, 11. Pese e balança justos são do Senhor. Então, ser honesto com dinheiro não é escolha para o cristão. Então, se tratando de compras, vendas, impostos, a gente precisa sempre agir com ética. Com ética, respeito e dentro daquilo que Deus realmente nos chamou. Aqui eu já falei. Gestão de dívida, gente. Vou trazer um número aqui para vocês, para a gente já encerrar. No Brasil hoje nós temos em torno de 85% das famílias brasileiras endividadas. É muito ou pouco para vocês? 85% das famílias brasileiras no Brasil estão endividadas. O que é endividamento? Endividamento não é você deixar de ter dívida, porque todos os meses nós temos dívidas, sim ou não? Quais são as dívidas que a gente tem todos os meses? Quem paga o aluguel, por exemplo, da moradia, tem a água, tem a luz, tudo a gente paga, isso é dívida. Agora, endividamento é quando você compra ou pega emprestado sem ter dinheiro para pagar. 85% das famílias estão endividadas. Lá em Provérbios 22, 7 diz, o que toma emprestado é servo do que empresta. Você acaba ficando, gente, escravo do banco, escravo daquele fiador, da pessoa que você pegou emprestado. Não é assim? A gente vive, a pior coisa é nego ligar na sua casa, né? Ô fulano, aquele carro lá que você comprou e me pagou. Gente do céu, eu fico às vezes pensando, me dói até lateja aqui, ó. Tem pessoas que não dormem, tem pessoas que dormem tomando tarja preta porque vivem sendo cobrados, porque entraram em endividamento e não conseguem pagar. Então a Bíblia não proíbe empréstimo. Não tem problema você fazer um empréstimo. Como que a gente faz um empréstimo hoje? Você vai financiar uma casa, não tem como você pagar à vista, a não ser que você poupou, que você investiu para isso, certo? Mas se você não tem como pagar 100% do imóvel que você comprou, você vai fazer um empréstimo no banco, você vai financiar, sim ou não? Mas a Bíblia alerta que eles podem nos prender. Então, até para você fazer entrar numa dívida, para você não se endividar, você precisa fazer de forma consciente. Eu tenho condições de pagar o valor dessa parcela? Eu posso? Eu tenho caixa? O meu trabalho hoje me dá essa opção? Então, liberdade financeira, viver com o que temos ali, vai nos ajudar a evitar dívidas desnecessárias, principalmente para coisas que não precisamos. Então Paulo vai dizer, ninguém devais coisa alguma. A Bíblia ensina, gente, a Bíblia nos orienta a não viver devendo ninguém, mas administrar com sabedoria. Saber diferenciar o que precisamos do que apenas queremos. Já falamos sobre isso. Eu vou comprar aqui, você precisa? Gente, meu carro está ali, ó. Esse carro é 1.0. Nós vamos para o Rio de Janeiro agora no feriado. Esse carro voa, se deixar na estrada dá 140 tranquilo. E é um carro econômico, como eu faço muitas visitas aos meus clientes na semana, então no trânsito que a gente vive, atende às minhas expectativas. Embora já era para a gente ter trocado o carro, porque eu trabalho com o público mais elitizado. Então, dependendo do cliente, o que eu faço? Eu vou de Uber, né, para não chegar lá com um carro mais inferior, porque os meus clientes observam isso. Eu estou falando de dinheiro e com um carro mais simples, mas é um carro que me atende. Aí eu pergunto, para que eu vou trocar de carro agora, só para falar que eu posso trocar o carro, para jogar na cara da sociedade e falar, tá vendo? Eu também posso. Se o carro me atende.
não é minha prioridade agora, neste momento não. Então, para a gente evitar, compra só aquilo que você precisa. Entende? Se você não precisa a gente entrar em dívida. Então, cuidar bem das dívidas é essencial para você ser um bom mordomo cristão. E consumir de forma consciente significa que você precisa e que você está tomando decisões com base nos valores de Deus e não naquilo que você quer. Lá no Egito, José deixou um exemplo claro para nós, de um excelente mordomo. Ele planejou para 14 anos. Se você não se planeja, você está fadado a fracassar. Quem não se planeja, gente, está fadado a fracassar. Diante de uma crise que Deus revelou, e aí eu te falo, precisa Deus revelar a crise que o mundo está entrando agora? Precisa, gente. A gente começou a viver uma guerra comercial dos países que todo mundo via como estrutura e segurança. Estados Unidos versus China. Um dos países poderosos, né, que a gente consome produtos para revender, como a China, por exemplo, está colapsando com os Estados Unidos, que é a segurança do mundo. E isso vai reverberar em todos os demais países. Mas isso não vai afetar? Vai afetar a gente sim. Então você precisa se planejar agora, para os próximos anos você não passar necessidade. Para você não ficar dependendo de ficar pedindo. Porque se você não planejar, quando vier a época das vacas magras, você não passar necessidade. Planejou para 14 anos, José. Ele guardou comida nos anos bons. Olha aqui, Olha, gente, o ensinamento. José poupou em tempos bons, para que quando chegasse o dia ruim, que ele tem, todo mundo tem um dia ruim, sim ou não? Chega para todos, uma fase ruim na vida. E como é que você vai estar? De bolso vazio, na escassez, ou o que você planejou? Pega um exemplo de Provérbios. Provérbios fala, vai ter com a formiga. Por que com a formiga? Gente, já perceberam que a formiga ela trabalha no verão? Vocês viram como a formiga trabalha? Gente, é um monte de formiguinha, tudo assim, escalinha. Pega um dia um formigueiro, acompanhe o trabalho dessas formiguinhas. Todas elas com uma folhinha nas costas, né? O que elas estão fazendo? Elas estão construindo a base, as suas casas, para quando chegar o inverno elas não precisarem trabalhar. Vocês estão entendendo? Leiam Provérbios. Provérbios vai dar para vocês toda a direção de uma vida. Distribuiu de forma justa na escassez. Sabe por que quando chegar a escassez? Quando chegar a época das vacas magras, eu tenho recurso para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. É distribuir. Então você tem que fazer isso hoje. Você tem que poupar, sabe? Guardar dinheiro, ainda que pouco. Mas eu não ganho tanto, gente. É no pouco. Se você, por exemplo, hoje guardar na poupança, não coloca poupança não, no CDB, R$100 por mês por 10 anos. Faz as contas aí, alguém sabe? Por 10 anos, gente. É só multiplicar. O ano tem 12 meses, certo? 10 vezes 12, quanto que dá? 1.200 vezes 10. 12.200. Vocês entenderam? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Aí na época de escassez, alguém ficou desempregado, teve um filho doente, não teve. Gente, vocês estão lá, vocês pouparam. No pouco. O problema é que a gente não faz isso. Ele foi transparente com os recursos. E aí, gente, a gente vai vendo vários exemplos. Então, esse é o desafio para nós. Tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. E eu vou dar ainda um curso aqui nessa igreja, se Deus assim permitir, sobre como fazer um planejamento financeiro de forma inteligente, mesmo ganhando muito pouco, mesmo não tendo tantos recursos assim para investir. Porque se você começa ainda que com pouquinho, você com certeza consegue viver uma vida plena mais à frente. Então, a gente precisa aprender a não ser escravo do dinheiro, não se endividar, fazer um planejamento consciente para ter uma vida vitoriosa, não só no presente, mas também no futuro. Amém, gente?